Abra a palavra de Deus, Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículo 47 e 48. Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículo 47 e 48. Glória a Deus. Todos acharam aí? Então vamos lá. Amém. Aleluia. Diz assim, ali, né? E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tem pregado, essa há de julgar no último dia. Feche os olhos, olhe comigo para essa mensagem, peça ao Pai que fale contigo, amém? E continue falando, né? Deus já falou hoje aqui, não já? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, que o Senhor tem nos dado todos os dias aqui na Tua casa. E agora continua falando conosco, nos abençoando, nos usando como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações, que nós precisamos, necessitamos ouvir, para alcançarmos corações sábios e sermos mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o Senhor Jesus, ele fala ali que as palavras que ele diz são que nos julgarão. Como é que funciona isso? Existem as leis naturais, e que nós não precisamos fazer nada para que elas venham continuar agindo na natureza e na nossa vida. Por exemplo, quando uma temperatura chega a 0 grau, o que acontece? A água, ela faz o quê? Atinge o seu estado sólido. Se ela chegar a 100, ebulição. É simples. É ou não é verdade? Tá? Por exemplo, a Terra continua girando. Continua ou não continua? Tem dia e tem noite. À noite, geralmente, a gente faz o quê? Dorme e descansa. E durante o dia? Trabalho. Então, as leis estão aí. Você tem as estações, né? E nas estações de chuva, anteriormente, você planta. Por quê? Porque você sabe que você plantar fora de época, o que vai acontecer? Você pode plantar numa época que vem seca e aí não vai adiantar, você vai perder a semente. Concorda comigo, gente? Então, nós podemos até usar as leis da física, né, da natureza, a nosso benefício. Você tem uma luz, uma eletricidade, que o homem descobriu, né, essa condutividade através dos fios, e a eletricidade ela pode gerar um motor. Pode ou não pode? Pode. Pode acender uma lâmpada. Pode dar um choque e matar? Pode ou não pode? Então, as leis, elas estão aí para serem o quê? Respeitadas. Por exemplo, um peixinho, ele fica onde o peixe, geralmente? Na água. E aí, por que ele não sai da água? Porque senão o que acontece com ele? Por que ele morre? Porque ele não consegue o quê? Respirar fora d'água. As leis para aquele peixe são o quê? Aqui. Nós respiramos de onde? Aqui. E se a gente ficar debaixo d'água? Não, agora tem gente aí que cima que é alguma coisa, né? Cima que é um animal. Cima é mesmo, ninguém cismou de ser um peixe ainda, né? Eu já vi o pessoal cismar que ser um cachorrinho. Eu quero ver se cismar de ser um peixe. Não me tornei um peixe hoje. Fica lá, vai para o fundo. Aí não quer, né? O que vai acontecer com esses patetas? Vai morrer, vai ou não vai? Porque estão transgredindo as leis eternas. São leis eternas. Não tem jeito, não tem como fazer uma mudança nisso. Então, eu tenho que aprender a respeitar as leis para que eu viva bem. Quer ver uma coisa? Eu acho legal aquele pessoal muito, né, forte, capaz, e vamos subir lá. Eles só acima de subir o Everest, né, gente? Aí, né, o que acontece com o ar lá em cima? Fica rarefeito, menos oxigênio. Acho que, se não me engano, chega... Aqui embaixo são 21% de oxigênio, lá em cima acho que chega a 5, 10. A pessoa não consegue respirar, porque os pulmões não conseguem, né, trazer tanto oxigênio para o sangue, né, e as hemácias não têm capacidade de absorver tão pouco oxigênio para poder manter a gente vivo. A pessoa dá tonteira e acaba morrendo, e aí com um frio congelante, e aí centenas de pessoas morrem lá. Por quê?
Aquilo ali foi feito para a gente subir? Não, foi feito para a gente viver onde? Aqui. É claro que as pessoas sobem, vão para lá e tal, uma questão de esporte, de vencer seus limites, eu bato palma, acho legal. Não é o meu caso, quem entendeu bem, né? Mas cada um que quiser, né, boa sorte. Então, existem as leis que nós precisamos respeitar. Se um peixinho chamar assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da água e agora eu vou querer dar uma volta pela floresta. Aí a mamãe e o papai vai falar que não vai não, peixinho, fica aí. Se você sair, você vai morrer. Não, mas eu quero liberdade. Eu vejo os passarinhos voando, eu de vez em quando boto a cabeça para fora, vejo uns bichinhos andando lá fora, eu quero andar também. O que vai acontecer aqui, peixinho? Vai morrer. Porque ele não respeitou as leis. Então, quem julgou esse peixinho? As próprias leis, que ele não pode transgredir. Assim são as palavras de Jesus Cristo. As palavras dele são leis. E se você transgride, você mesmo é julgado por essas leis. Foi claro aqui, gente? Amém? Toda a palavra de Deus, o que Jesus fala para Satanás, o que Deus fala através de Moisés para o povo? Nem só de pão viverá o homem, mas de quê? Toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, toda a palavra de Deus é o ar que nós respiramos, é o poder que nós precisamos para sermos abençoados e prosperar. E daí para o céu. Então, quando eu transgrido a palavra, ou não estou nem aí, porque Deus fala assim, ó, se ouvides a minha palavra diligentemente, tomar cuidado para fazer tudo conforme ela está, diligentemente, por quê? Não é cumprir uma coisa e deixar de cumprir a outra. Então, a palavra são leis eternas, e essas leis são para serem cumpridas para a minha vida e para a sua vida. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Quer ver uma coisa? Por que Deus deixou a lei dele aqui na terra, né? Foi falado um pouquinho hoje aqui. Por que ele deixou a lei dele? Só vou dar uma palhinha para vocês. Por que ele deixou a lei? Quando ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Concorda comigo? Mas lá em Efésios 4:24 diz que a imagem e semelhança de Deus é injustiça e santidade, ou seja, o caráter de Deus, o moral de Deus, o coração de Deus. A mente de Cristo. Então, Adão era assim e nós deveríamos ser assim. Então, a partir do momento em que Adão resolveu infringir a lei de Deus, a palavra de Deus, o que é viver independente? Estou sendo claro aqui? De acordo com o que dá na telha. Fala com a pessoa que está ao seu lado assim, ó, a tua telha cai pedra, cai um monte de troço ruim aí, pode até vazar. Quem entendeu aqui? Não pode ser de acordo com o teu coração, nem com a tua mente, nem com o que você acha. Eu estou sendo claro aqui, gente? A palavra que o Senhor Jesus disse são vida. Traz abundância, traz alegria, traz paz para o teu coração. Aí quando eu transgrido, eu que vou sofrer, não é ele. Porque é igual o peixinho, eu vou dar uma volta por aí, vai. Fique em paz. Deus não vai condenar o peixe, você igual a água não vai condenar o peixe é que se condena. Deu para entender bem aqui? O que Deus fala para você? Meu filho, fica perto de mim, ouve a minha palavra, segue o que eu estou falando, é igual a água. Fala para o peixe, não vai não, se você for vai morrer. Não é que a água está condenando o peixe, é o peixe que está se condenando. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então é importante a gente entender, não prospera porque não segue, não vive em paz porque não segue, não tem paz com Cristo porque não segue o que Deus manda. As leis são eternas, são imutáveis. Olha o que o Senhor Jesus fala, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que significa isso? As palavras dele são imutáveis, são eternas, são perfeitas. Expressa a vontade de Deus, que ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então eu não tenho que discutir com a palavra de Deus. Eu não tenho que discutir, porque o Senhor Jesus não vai ficar lá, vai isso. Não, ele já está
Quando a gente já cai daqui, a Bíblia diz assim, ó, ao homem está ordenado morrer uma única vez, lá em Hebreus 9:27. E vindo logo após o quê? O juízo. Você já cai condenado ou absolvido. Deu para entender bem? Vai, essa soma não, vamos ver, aquele sentido que João fala do livro, aquilo é um sentido figurado, meu Deus. Quem entendeu bem aqui? Hoje a gente está na época do tablet, você assinava livro, fala com o irmão que está em nome de Jesus, arrego mesmo. Quem entendeu bem aqui? Isso já está na mente de Deus, do universo, já. Quem crê, quem ouve, quem pratica, quem segue, vai ser salvo. As leis já estão estabelecidas para mim e para você. Então, quando eu não sigo, o sofrimento é meu. Vai faltar ar para a minha vida. E o ar que eu respiro é a palavra de Deus. Quem entendeu aqui? O alimento que eu tenho é a palavra de Deus. O pão que eu tenho é a palavra de Deus. A água que eu tenho é a palavra de Deus. É essa palavra que vai fazer diferença na minha vida. É muito importante, nós seguimos a palavra, não é para poder beneficiar Deus, é para beneficiar quem? A nós mesmos. Então, eu venho para a igreja, eu sirvo ao Senhor, não é porque, vou ser sincero com os irmãos, que Deus precisa de mim, não, gente. Eu sei que todo mundo já viu pela internet, é legal. A Terra ela é grande, não é verdade? Mas quando você começa a observar o tamanho dela no sistema solar, você já vai aquela pequenininha. Não é verdade? Em 82, 84, aquela sonda que foi enviada muitos anos atrás, ela passou pelos anéis lá, não sei de onde, Saturno, Netuno, sei lá, e aí, né, acho que foi Carl Sagan, um físico lá da NASA, pediu para poder tirar uma fotografia da Terra, virar a nave para cá e tirar uma fotografia, que era uma sonda. E tirou a fotografia, quase não dá para enxergar, uma poeirinha suspensa. Se ela não é tão grande assim, imagine aí você. Se a Terra faltar, tu acha que vai faltar alguma coisa no universo, gente? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Imagina que você tem... Né? Vamos colocar assim. Dizem que na nossa galáxia existem quase 200 bilhões de estrelas igual ao Sol, ou maiores, tá? 200 bilhões. E planetas mais de 1 trilhão. Quem já conseguiu contar até 1000 aqui? É difícil contar. Você já imagina você contar até 1 milhão. Você imagina você contar até 1 bilhão. Você imagina você contar até 1 trilhão. Estou sendo claro aqui? Você pega, né, diga, um caminhão de areia, né? Não deve ter 1 trilhão ali, mas tudo bem. Pega um caminhão de areia, aquele gigantão de areia. Aí você pega um grãozinho daquela areia. Se faltar, vai fazer diferença? Essa é a Terra. E você está dentro daquele grão de areia. Misericórdia, hein? Não quero nem falar o quanto a gente vale, se fosse em peso. Fala com o irmão, siga a palavra de Deus para o seu benefício. Amém? Busca o reino de Deus em primeiro lugar para o seu benefício. Agrada ao Senhor para o seu benefício. Amém? Então está bem claro ali. Então, quando Deus estabeleceu a lei, né, que ele foi. Por que ele estabeleceu a lei? Porque o homem havia caído. E qual a dificuldade do homem cumprir a lei? Porque a lei é perfeita e boa e agora o homem é ruim. Aí, esse é o embate, essa é a dificuldade que nós temos. Deu para entender bem? É difícil largar o egoísmo, é difícil largar a inveja, é difícil largar a avareza. Entendeu bem, gente? É difícil largar a dúvida e o medo. Essa é uma verdade, porque se você crê que Deus é todo-poderoso, maravilhoso, cuida da tua vida, você vai ter medo de quê? Então, ou acredita ou não acredita. Entendeu? Então, a falta de fé também é característica do homem caído. Por isso que aí, pela impossibilidade de cumprir a lei, Deus enviou quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aí ele, por exemplo, quer ver uma coisa?
Quando uma pessoa está com dificuldade para entender, o que você faz? Quer que eu desenhe? É assim ou não é? Ele está chamando a pessoa de burro, não é? É ou não é verdade? Deus deu a lei e os profetas. Aí o homem não consegue entender. Aí o que Deus fez? Desenhou Jesus. E colocou aqui na terra para a gente seguir. Quem está entendendo bem aqui? Porque você olhando para a vida de Jesus Cristo, você olhando para todas as palavras dele, aquele é um modelo para a gente permanecer vivo e bem, para não transgredir as leis eternas que são as bênçãos para a nossa vida. Então, por um ato de misericórdia, Deus está sempre chamando a gente para o centro, orientando, direcionando, né, com toda a paciência. Com toda o quê? Paciência. Jesus cansou de falar para o discípulo, eu vou ser entregue para os principais, eu vou ser maltratado, vou ser crucificado, vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí, toda vez falava isso para o discípulo, várias vezes. Aí o discípulo vê ele morrer e tal. Aí, daqui a pouco, os discípulos vazam, todo mundo vai o quê? Cada um para o seu lado, não é verdade? E os apóstolos ficam até escondidos. Aí o Senhor Jesus vai, os discípulos para o caminho de Emaús, que você conhece a história, mas vou falar aqui rapidinho. Estavam saindo de Jerusalém para Emaús, né? E aí o Senhor Jesus se coloca ao lado deles e nem percebe que era Jesus. Porque se Jesus tinha morrido, como é que ele ia estar ali? Aí Jesus vai ao lado deles assim, aí galera, tudo bem? Tudo bem? O que vocês estão conversando? A gente está conversando a respeito de Jesus de Nazaré, aquele que morreu agora, crucificado, um cara maneiro, gente boa pra caramba. A gente achou ele que ia restaurar o reino de Israel. Ainda virou para Jesus, ainda repreendeu Jesus, ainda chamou a atenção de Jesus, ainda falou o seguinte, não é possível, rapaz, só você que não ouviu falar isso, estava onde? Está no mundo da lua? Fala que, meu Deus, quando a gente está perdido, sem fé, a gente repreende até Deus. Parece que é retardado mesmo, mas eles eram mesmo. Aí Jesus vai e conversa com eles. Mas o que ele falou para vocês? Aí o que ele falou para a gente? Olha as palavras dele aí. Quem está entendendo, diga amém. O que esse Jesus falou para vocês? Que era ele, né? O que ele falou para vocês? Ele falou que você está no terceiro dia. Aí Jesus começou a explicar tudo com paciência. Gente, Jesus tem muita paciência com a gente. Eu não ia ter essa paciência toda, não. Já tinha falado, gente, não já? Aí começou desde Moisés. Moisés não falou que ia se levantar um maior do que ele. Depois não foi falando isso e tal, e tal. E não disse que ao terceiro dia ressuscitar. Disse, então, qual o problema? Mas já tem 3 dias hoje, faz 3 dias. E não tinha começado o dia. Aí o Senhor Jesus ia direto, aí ele disse, não, entra com a gente para comer um pão. Quando o Senhor Jesus abriu, partiu o pão, é que eles identificaram que era Jesus. E aí sabe o que Jesus falou com eles? Tardio de entendimento. Eu prometi para o pastor que eu não ia chamar ninguém de retardado mais. Quem entendeu? Eu falei, eu prometo a você. Agora eu vou chamar de tardio de entendimento. Porque eu estou seguindo o que Jesus falou, é ou não é verdade? Mas nós somos tardios ou não somos, gente? Quando o Senhor fala que todos os seus pecados estão perdoados, estão o que então? Perdoado. Quando ele fala que se você crer nele e for batizado, você será salvo, então você é o quê? Salvo. Quando ele fala, não é, que ele veio para que tivéssemos vida abundante, então o que você tem direito em Cristo Jesus? Entendeu? Quando ele fala que você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Nós vimos aqui. O que você tem que fazer? Buscar o reino de Deus. Porque as outras coisas serão acrescentadas. Quando você segue as palavras de Jesus, que são as leis eternas, você é abençoado. Já está aí, gente. Não precisa ficar... Sabe o que Jesus fala para o discípulo? Naquele dia, ou seja, hoje, né? Vocês me pedirão e eu vou dizer para vocês que o Pai não vai atender vocês, nem por causa do meu nome mais. Ele fala isso. Mas é porque o mesmo Pai vos ama, porque vocês me amaram. E vocês seguem o que eu estou falando. Deu para entender bem aqui, gente? Amém? Porque quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, o próprio rei, ele se alegra disso e vai continuar te abençoando. Mas eu preciso entender isso. Então,
As palavras do Senhor já estão aí, é como a semente. O que as leis da natureza dizem? Se você pegar uma semente, plantar no tempo certo, no lugar certo, regar, o que vai acontecer com aquela semente? Cuidar. Vai nascer e vai florescer e vai frutificar. Concorda comigo, gente? Se você não fizer isso, as leis estão aí, meu Deus. Então a palavra de Deus já está aí comigo, com você. É só seguir que Deus te abençoa. Então o que você tem que procurar, às vezes a pessoa fica a vida toda orando, jejuando. Aí Deus fala, meu filho, é só seguir aqui, já está a lei aí, meu filho. Mas tu quer, é para você nadar, tu quer voar. Quem entendeu bem aqui? Amém? É para tu voar, tu quer nadar. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Não, tem que seguir aquilo que o Senhor determina. Quer ver uma coisa? Em Isaías 24, tá? Não vão demorar não, porque hoje os testemunhos já foram bênçãos aí. Amém? Isaías, capítulo 24, diz assim, versículo 4. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa de quem? Seus moradores. Porquanto tem transgredido as leis eternas e mudado as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança, o quê? Eterna. Por que tanta desgraça no mundo? Por que tanta morte? Por que tanta miséria? Você acha que falta recurso? Você acha que falta dinheiro? Não, dá para todo mundo dar sobra. Tem uma pesquisa que saiu há pouco tempo agora que os ricos, né, que detêm a maior parte do... Depois você procura aí. Os ricos que detêm a riqueza no mundo, daria para acabar com a fome e a pobreza 22 vezes. Por que tem gente com fome? Porque a avareza e a ganância estão no coração das pessoas. Porque tem transgredido a lei eterna. Agora, as pessoas morrem de fome. E os avarentos, se continuar assim, vão morrer no inferno. Porque a avareza é idolatria e não é do reino dos céus. Quem está entendendo bem aqui? Amém? É o que diz a palavra. Ah, pastor, mas será que é isso? Eu falei, o que diz a palavra, meu filho. Eu vou ficar com a palavra, você fica com o que você acha. Estou sendo claro aqui, gente? Então, na realidade, não tem fome, não tem miséria, porque falta recurso, estrutura e sabedoria, não falta vergonha na cara. Deu para entender bem? De seguir o que está na palavra. E aí, tem gente que ainda fala assim, pastor, outro dia eu ouvi ter pastor de mídia falando, já repeti isso aqui, mas pobre sempre vai ter. Existem pobres, assim como existe miséria, existe morte, existe desgraça, não é por causa da vontade de Deus, é porque transgride as leis eternas. Deu para entender bem aqui, gente? Amém? Porque lá em Deuteronômio capítulo 15, o Senhor fala a respeito da distribuição. Olha como é que Deus fala para Moisés. Moisés, fala com o povo, quando alguém pegar emprestado algo de uma outra família, quando chegar o 7º ano, tem que remir, tem que o quê? Tem que perdoar. Aí Deus fala, para que não haja pobre. Para que não haja o quê? E a pessoa tem a capacidade de não ficar trabalhando só para pagar a dívida, mas a partir daquele momento ela vai ter capacidade para quê? Para gerar recursos para ela não ser mais pobre. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Mas lá na frente Deus fala assim, porém, sempre vai haver pobre no meio de vocês. Por que vai haver pobre no meio da gente? E necessitado? Fala com a pessoa, porque a gente transgride as leis eternas. A avareza, a arrogância, a avidez pelo lucro. É ou não é verdade, gente? Amém? Os governos não eram para existir na visão de Deus. Tanto que Israel não tinha rei. Israel tinha o quê? Só juízes. Porque as leis eram suficientes para não ter pobre, não ter ganância, todo mundo viver bem. O governo é por causa da ruindade do povo. Entendeu bem, gente? Deixa eu falar o que o apóstolo Paulo falou aqui. As leis não são para os benfeitores. As leis não são para quem é bom. A lei é para quem é ruim. Porque quem segue as leis de Deus, segue a lei do Espírito Santo.
o fruto do Espírito, e quanto a tais coisas não há lei. Paulo fala, não há o quê? Olha só, abre aí em Gálatas, para a gente poder estar encerrando. Abre em Gálatas aí, rapidinho. Gálatas 5, 22, é isso, gente? É isso mesmo? Olha só o que diz aqui, ó. Botou ali não, né, gente? Então vamos lá. Olha o que diz em Gálatas aqui. 5, 22, olha só. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 23, vai. Contra tais coisas, quem segue isso não precisa de lei. Está acima da lei. Porque já está na lei de Deus. Quem entendeu bem aqui? Se você ama, você não quer o mal. Se você ama, você não explora. Se você ama, você não vai ser miserável. Você não vai ser ganancioso, não vai ser egoísta. Não vai matar, não vai roubar. Entendeu, gente? Amém? Então a lei é para quem? Para transgressor. Por isso que Deus deixou a lei, porque o homem é transgressor. Mas aqui nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Amém? Então não adianta o que a sociedade fala, o que pessoas falam, nem o que pastores falam. Se eu falar algo que for diferente disso, também não tem que seguir. Tem que seguir o que está onde? Na palavra de Deus. E para o inferno quem fala diferente. Quem entendeu bem aqui? Por quê? Porque Paulo diz que aquele que prega um evangelho diferente desse, ainda que seja um anjo que vindo do céu, seja ele maldito. Então a gente não pode sair do que diz a palavra de Deus. As leis, elas infelizmente, né, elas são para transgressores. Mas se você buscar a lei do Espírito, você vai socorrer, vai amar, vai abençoar, você vai amar teu inimigo, vai orar pelos que te perseguem. Quem entendeu bem aqui? Aquele que tiver com dificuldade, olha o que o João fala. Ah, gente, isso é tremendo. João fala assim, ó, aquele que tem 2 túnicas, reparta uma com quem não tem. Ele fala que tem quantas túnicas? Tem gente que tem 200 túnicas. Ainda não dá uma para ninguém. Fala isso, eu tenho que dar uma geral no meu guarda-roupa. Que aniversário a gente sempre ganha uma roupinha boa, aí eu troco. Né? Como é que Deus faz? Eu nem compro roupa, né? Deus vai me dar. Amém? O sapatinho que eu estou usando, legal, calcinha, calça, tudo. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu bem aqui? Não é prosperidade isso, gente? É prosperidade, ué. Então eu vou pegar e mudei meu guarda-roupa. Então, ele diz, quantas túnicas? 2. Então tem 200 e não dá uma para ninguém. Então o problema é porque de que tem o pobre... Não, porque tem pessoas... Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Tem gente... Eu semana estava vendo a pastora pintar lá. Ela até postou um negocinho aí, né? Eu não consigo pintar, né? O dedinho grossinho, duro, né? Fica ruim. Então, é negócio de manual para mim é horrível, né? Eu não sei fazer esse negócio de manual, né? E aí, cada um tem um dom. Tem pessoas que Deus coloca com um dom de administração maravilhoso. Tem pessoas que têm um dom para ganhar dinheiro. Quem entendeu bem aqui? Tem pessoas que têm um dom, né? Hein? Tem dom para gastar o dinheiro, tudo bem. Tem gente que é complicado mesmo, né? Olha, já mandando letra aí. Mas, né? E tem pessoas que têm dom para outra coisa. Quer ver uma coisa no Brasil, né? Eu não posso deixar de falar isso aqui, tá? Por que que as coisas são caras e a mão de obra é barata? Vai em Minas Gerais, pior ainda, tá? Lá o salário é cada vez menor. Empresas multimilionárias e o salário lá é bem menor, quase a nível de escravidão. Sabe por quê? Porque aqui é aquela ideia escravagista ainda. Quem entendeu bem aqui? Não valorizar a mão de obra. Uma pessoa que constrói esse prédio não tem que ser valorizado? Que faz essa luz chegar até a gente não tem que ser valorizado? Tem ou não tem? Mas você vai ver, as coisas são caras, mas a mão de obra é o quê? Ninguém quer valorizar o pedreiro, ninguém quer valorizar o torneiro mecânico, o eletricista. São essas pessoas que fazem as coisas funcionarem, gente. O artesão, porque, né, quem não gosta de uma arte em casa? É ou não é verdade? Amém? É bonito, é uma roupa. Mas aí a mão de obra é barata. Por quê? Porque a ideia é o seguinte, olha o sentimento miserável. É miserável ou não é?
eu vou pagar aqui mais para ele. Aí a pessoa tem um lucro de 1 milhão e tem 5 funcionários para dar aquele lucro, gasta 20 mil com aqueles funcionários. Isso é exploração ou não é, gente? É ou não é, gente? Aí Tiago fala sobre isso. Por que eu estou falando isso aqui? Porque tudo está na Bíblia, tá? Está na Bíblia. Tiago fala assim, vós ricos, chorais de vossas misérias. Porque o salário dos trabalhadores que vocês defraudam, que vocês reduzem, clama ao Senhor dos Exércitos. Entendeu? Já acha que está tudo certo. Não está, não, gente. Não está. Não está. Não está. Essa é uma verdade. Não está. Está tudo certo quando eu seguir a lei de quê? Do amor de Cristo. Amém? Enquanto a gente estiver aqui, entenda bem, a gente tem que seguir as regras, as leis que foram estabelecidas por Deus. E olha, para a gente estar encerrando, tá? Eu sempre falo o seguinte, quando você, vou falar mais especificamente na escola dominical, mas quando você vai fazer algo para Deus e só faz quando se sente alegre, você não está fazendo para Deus. Está fazendo para você. Porque servir a Deus, servir ao próximo, nem sempre te traz alegria. Mas você faz porque é o teu caráter. Porque você entende quem você é. O primeiro a fazer isso foi Jesus Cristo. Ele serviu a gente, serviu a mim e a você, com o sacrifício da própria vida, sofrendo. Não é porque dava satisfação e prazer para ele, não. Aquilo muito pelo contrário. Ele falou, se for possível, Pai, afasta de mim o quê? Ele se cálice. Mas eu vou fazer a tua vontade para salvar aquele monte de problema lá, dos quais eu sou um e você também. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então não caia nessa. Toda vez que você... eu estou fazendo porque eu gosto de fazer aquilo. Então, você pode até gostar. Glória a Deus. Se gostar, é um presente que Deus está te dando. Quem entendeu bem aqui? Mas, na realidade, você ser salvo por Jesus é uma bênção, não é? Quem pode dar uma glória a Deus por isso aí? Quem se alega porque Jesus morreu por você na cruz? Eu me alegro, porque eu não podia. Quem se alega porque ele derramou o sangue dele? Eu também. Agora, quem quer dar o seu sangue por ele? Não vi glória a Deus, não. A gente realmente não merecia o sangue dele. Concorda comigo, gente? Me perdoa, gente. Mas eu preciso chamar você a atenção. Por quê? Porque Deus quer te dar uma vida abundante, mas eu preciso estar estabelecido nas leis dele. E aí eu não posso pregar para você aquilo que ele não fala. Ele diz assim, ó, no mundo tereis o quê? Aflição. Mas tendo o quê? Bom ânimo. Mas, em outra parte, estava falando com a pastora essa semana, ele diz assim, ó, vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Olha o fardo e o jugo de Jesus. É suave aonde? Não é suave aos olhos, vou desmistificar aqui, aos olhos humanos. Mas aos olhos do Pai é suave. Sabe por que é suave? Eu vou te explicar por que aqui. Porque ele fala, vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, do jugo do pecado, que condena e leva você para o inferno. O jugo de Jesus, apesar de sofrer aqui, mas vai conduzir você para a vida eterna. Deu para entender? Quem pode dar uma glória a Deus bem alto, Senhor, né? Entendeu a diferença aqui, gente? Amém? Então não há contradição, tá? A comunhão em toda a palavra de Deus. Essa é uma verdade. O Senhor deseja te abençoar em tudo. Então, a partir de hoje, eu vou dar um grande toque aí para você. Trabalha na obra como um troféu, porque ele já te salvou. Então, ser escolhido para representar Deus é algo maravilhoso. Quem entendeu bem aqui? Nós estamos representando o Senhor Jesus aqui na terra, na vida das pessoas. Sabe, para mim, ser chamado é a coisa mais digna que Deus já me deu. Entendeu? Porque, gente, eu estou representando alguém que é santo, perfeito, justo, poderoso, maravilhoso. Eu sou fraco, pecador, complicado, problemático. Quem entendeu aqui, gente? Aí ele fala, não, pode levar meu nome, mas Senhor, eu vou envergonhar. Não, leva, que eu vou estar contigo, que eu vou te ajudar. Deu para entender bem aqui?
o ser chamado pelo Senhor é um ato da maior alegria da nossa vida. Você tem que, sabe, eu não vou falar se orgulhar, mas tem que ser o maior prazer, o maior gozo que o ser humano possa ter é ser chamado para servir a Ele. É um troféu. Você pode levantar a mão e falar assim, ó, um troféu que Deus me dá. Segura, agarra aí e fala assim, ó, e eu vou segurar e guardar para ninguém tomar o que Ele me deu. Amém? Você foi chamado pelo Todo-Poderoso para representar Ele aqui na terra. Meu Deus, coisa maravilhosa. Então, a partir de hoje, nunca mais trabalha porque você vai ficar alegre. Você vai ficar alegre, mas trabalha para alegrar o coração de Deus. Entendeu a diferença aqui, gente? E toda vez que você trabalhar para poder alegrar o coração de Deus, sabe o que acontece? Eu vou falar aqui para você que está na Bíblia, né? Não é fácil. Diz assim, ó, a alegria do Senhor é a nossa força. Toda vez que você alegra o coração de Deus, Ele fortalece você, sua alma, seu corpo, seu emocional, seu espírito, sua vida familiar, tudo. Pode aplaudir seu Cristo, Ele diga toda honra, toda glória, todo louvor. Toda vez que você alegra o coração de Deus, Ele fortalece você, Ele capacita você, Ele abençoa a tua vida. É o que Ele quer crentes fortes, maravilhosos, abençoados, sorridentes. Sabe por quê? Porque você está, Pai, eu estou lutando para te agradar. Ele sabe disso. E tudo aquilo que você fizer, que você não conseguir completar, vou te dar uma boa notícia, Ele completa para você. É tão maravilhoso. É igual os testemunhos aqui. Os irmãos, eu não tinha condição, mas Deus completa. Eu não tenho condição de manter minha família, Deus completa. Eu não tenho condição de fazer minha esposa feliz, meu esposo, Ele completa. Quem entendeu aqui? Porque você está fazendo tudo para agradar o coração do Pai. Amém? Então as leis do Senhor já estão aí. Peixinho não sai da água. Passarinho não vai para a água. Quem entendeu aqui? Amém? Fica aonde Deus te chamou e Deus vai te abençoar a tua vida em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo, Pai. Muito obrigado, porque foi uma noite de testemunho, de bênção. Sim, meu Pai, momentos que passamos na tua casa, na tua presença, para alegrar o nosso coração e fortalecer a nossa vida. E agora quero te pedir, meu Pai, que toda a palavra ministrada aqui entre no coração do teu povo, que eles possam produzir fruto a 30, 60, 100 por um, para a honra e glória do nome do Senhor. Eles venham, meu Deus, meu Pai, ser o testemunho ambulante do Senhor Jesus. No seu sorriso, no abraço, no serviço, aonde eles estiverem, meu Pai, o Senhor venha se representar através deles. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradar. Porque te agradando, alegrando o teu coração, que tem que ser o nosso maior prazer, o Senhor vai fortalecer a nossa vida cada vez mais em nome de Jesus. Eu quero convidar você para a gente estar orando aqui na frente. E você vai estar pedindo a Deus, falando assim, Senhor, me ajuda a te agradar. Me ajuda a alegrar o teu coração, porque aí eu sei que eu vou ficar igual o super-homem. Quem entendeu, né? Amém? Imbatível, porque é o Senhor que vai te abençoar. Amém? Glória a Deus. Gente, perdoa aí que eu quase não faço apelo. Tem um irmão que quer aceitar Jesus aí, pode vir logo aí, amém? Glória a Deus, né? Aplaude o Senhor Jesus. Cadê o irmão? Ajuda ele aí. Às vezes eu esqueço, me empolgo, mas é porque eu entendo também que tem que partir de um coração voluntário assim, né? Quem querer mesmo, olha na verdade, né? Quem querer mesmo, eu quero Jesus e ponto. Quer, meu irmão? Levanta a mão aí, pode vir aqui, vem. Vem cá, traz ele aqui, aleluia. O Yuri está trazendo ele, glória a Deus. Se tiver mais alguém aqui que não entregou a vida para Cristo e deseja, vem hoje em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, vem cá. Pastora, vem cá me ajudar aqui. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Esse outro garotão aqui, vem cá, molecão. Aleluia. Qual é o seu nome? Lara. Lara. E o seu? O meu Ivan. Lara e Ivan, né? A partir de hoje a vida de vocês muda completamente. O Senhor Jesus, Ele entra com força na vida de vocês. O Espírito Santo toma posse da vida de vocês, a vida eterna entra também em nome de Jesus, amém? Vocês aceitam Jesus como Salvador? Aceita? Glória a Deus, aleluia.
Amém. Aleluia. Tende a mão para cá para a gente orar ao Senhor por essas vidas. Vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, toma Lara e Ivan em tuas mãos, escreve o nome dele no livro da vida, meu Pai. Que o teu poder, meu Pai, venha se manifestar na vida deles, abençoá-los, livrá-los de todo mal, toda obra maligna. A partir de hoje, Senhor, o sangue do Senhor Jesus os purifica de todo pecado. Que teu Espírito venha conduzi-los para o centro da tua vontade. Sim, meu Pai, que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Olha a família que vocês ganharam. Amém? Fala comigo assim, Lara e Ivan. Fala assim. Nós amamos vocês. Viu? Quanta gente ama vocês? Aleluia. Amém. Pode deixar que os irmãos vão tomar conta de vocês ali, tá? Os irmãos vão tomar conta de vocês. Pode descer, tá? Alguém depois pega os dois aí em nome de Jesus, amém? A nossa oração hoje vai ser essa. Senhor, me ajuda a alegrar teu coração. Por quê? Porque nós é que vamos ser fortalecidos. Mais uma vez a gente que sai abençoado. Tudo que a gente faz na direção de Deus, Deus volta mais para a nossa vida. Não dá nem para agradar a Deus direito, sem ter benefício. Não é verdade? Fica até constrangido a gente. Fica ou não fica? Tudo que você faz para Ele, Ele retorna para você. Fica difícil assim, não fica? Mas Deus nos ama a si mesmo, como filhos, amém? Então ora ao Senhor, conversa com Ele, fala, Senhor, me ajuda a te alegrar, porque eu sei que eu vou ser fortalecido, eu sei que a minha família vai ser abençoada, eu sei que a minha vida prospera financeira, emocional, espiritual, em todos os níveis. Me ajuda a te alegrar, Senhor, alegrar o teu coração, meu Pai, em nome de Jesus. Sim, meu Pai, continua abençoando teus filhos e dando graça, Pai. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Continua orando, fala, Senhor, naquilo que eu não consegui, pede. Continua pedindo a Ele. Aleluia, glória a Deus, aleluia.